Estamos de volta com o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. E você vai ver daqui a pouco. Nós começamos com 130 sacos, no segundo ano para 180, agora eu consigo tirar daqui 220 sacos. O cascudinho é um dos maiores problemas da avicultura mundial. Essa praga pode transmitir doenças, diminuir os índices zootécnicos e até comprometer a estrutura dos aviários. Aparentemente inofensivo, esse bichinho pode provocar estragos. O cascudinho é uma praga da avicultura que deixa qualquer produtor em estado de alerta. Seu ciclo de vida é de 89 dias. Apesar de pequeninos, os cascudinhos não passam despercebidos pelas aves nem pelos avicultores. O Alphitobius diaperinus, comumente conhecido como cascudinho, é um inseto exótico, ou seja, ele não é nativo aqui do continente americano, e sim veio da África. Tem diversas teorias de como ele possa ter chegado aqui. A vertente mais aceitável é que ele veio por navios, no meio de grãos, cereais e tudo mais. E ele anda intimamente ligado à avicultura contemporânea. São 4 fases de vida do cascudinho. Sim, o cascudinho tem a fase de ovo, passando para a fase de larva, pulpa e finalmente a fase adulta, né? Que daí eles vão se reproduzir e fecha o ciclo, continuando novamente. E por que o produtor deve se preocupar com a presença do cascudinho dentro dos aviários? Que risco o cascudinho pode trazer para um lote? Bem, a preocupação maior com o controle de cascudinho é sanitário, porque uma vez contaminado, o cascudinho pode perpetuar essa possível doença dentro de um lote e nos próximos que virão no galpão, né? Então, os cascudinhos também têm o hábito de fazerem galerias para naturalmente se abrigarem, e isso vai causando a depredação da parede, de toda a estrutura do aviário, né? Além de estressar as aves, causando um incômodo enquanto elas estão deitadas na cama e, consequentemente, vai comprometer o desempenho zootécnico do produtor, né? Paulo, como é que você faz para saber se tem cascudinho dentro do aviário, se tem muito, se tem pouco, se está fugindo do controle? Como você faz? Então, a gente faz o seguinte, a cada 15 dias, a gente faz uma contagem em 5 pontos do aviário, para a gente saber a quantidade que tem de cascudinho, se está alta, se está baixa. Aí a gente faz o seguinte, a gente pega um prato, levanta do lado, a gente olha a quantidade que tem de cascudinho, aí a gente faz o seguinte, de 0 a 5 cascudinho é pouca infestação, aí de 5 a 100 é média, e de 100 acima já é alta infestação de cascudinho. Aí o que a gente faz depois? Vai no escritório, tem um livro de registro por aviário, a gente anota na ficha lá a quantidade que a gente fez aqui no aviário, né? E dependendo da infestação que está, a gente avisa o técnico, se estiver muito alta, para ele poder tomar as medidas necessárias de controle que deve ser feito. Lélio, é difícil eliminar o cascudinho, mas é possível controlar. E hoje a gente não está no aviário sem aves à toa. Esse intervalo entre lotes é um momento muito importante para fazer esse combate. Hoje mesmo no aviário a gente viu que tem um pouquinho de cascudinho, então esse é o momento ideal para realizar esse combate, certo? Exatamente, Júlia. Hoje a gente está num trabalho entre lotes. Toda a saída da ave a gente faz o controle de cascudinho no aviário. Hoje o controle mais eficiente de cascudinho que nós temos é a fermentação de cama, onde nós colocamos uma lona sobre toda a superfície do aviário, da cama do aviário, pegando os bandôs de fermentação, que é uma forma que a gente tem para fazer um procedimento mais rápido, porque a partir do último caminhão que saiu desse aviário, nós temos um tempo máximo de 24 horas para fazer esse procedimento. Por que 24 horas? 24 horas é o tempo que a gente consegue aproveitar a temperatura da cama do lote ainda, uma boa temperatura para a fermentação da cama e também para não haver fuga de cascudinho aqui da granja. Então, assim, o quanto antes nós conseguir fazer esse procedimento, melhor vai ser o controle de cascudinho. Então, envelopando todo
essa cama do aviário, a gente passa inseticida por quê? Porque quando ela está envelopada, o cascudinho que está embaixo, ele vai morrer. Então a gente vem com uma inseticida nos transpassos, evitando que se ele for sair em algum lugar, ele vai ter contato com o inseticida e vai morrer. E depois a gente passa a inseticida em toda a estrutura do aviário, no quê? Mureta, pilastras, para quê? Porque o cascudinho que não está por baixo da lona, a gente tentar matar ele. Então a gente pode dizer que a presença do cascudinho dentro do aviário, ela é comum, mas não é normal, tem que ser sempre combatida. Ela é uma infestação que todos os aviários a gente encontra esse inseto, só que tem que ser de maneira controlada. Resumindo, não pode de jeito nenhum se acostumar à presença do cascudinho dentro do aviário. Não, jamais. Sempre controlando a praga. Senão ela vai aumentar e vai causar riscos aí para a saúde das aves e também para o bolso do produtor, que ele vai danificar a estrutura do produtor. Além de veicular patógenos ao ser ingerido pelas aves, o cascudinho diminui a eficiência alimentar e pode causar lesões no trato intestinal das aves. É preciso tomar muito cuidado. Essas aves têm brinquedos, comem ração exclusivamente natural e não podem ser estressadas. Conheça agora o frango verde. Hoje a gente está em uma granja em Amparo e eu estou ao lado do Flávio, que é a pessoa mais indicada para falar para a gente sobre produção de aves. São mais de 20 anos de avicultura. Flávio, com tantos anos de experiência, já dá para você me dizer como é que é o comportamento dos frangos, o comportamento das galinhas? O frango, as galinhas, o frango em si são os bichos curiosos. Gosta de puleirar, vai bicar alguma coisa que eles têm curiosidade, né? É por isso que os produtores distribuem pelo aviário algumas distrações. Se você reparar bem, vai perceber que os frangos estão brincando com alguns acessórios diferentes. E o verbo é esse mesmo, brincar. Lucas, esses brinquedos que a gente está vendo espalhados aqui pelo aviário, a gente pode chamar de brinquedos, a gente não vê nos aviários de frango de corte convencional. Por quê? Então, Júlia, aqui a gente está num aviário do frango verde. Então ele atende as normas da certificadora e uma delas é a colocação desses brinquedos, que a gente chama de enriquecimento ambiental. Explica pra gente rapidamente, para quem está assistindo entender, o que é o frango verde? Então, o frango verde, ele é um mercado especial que a gente tem, é um frango 100% natural. Então ele desde as matrizes ele é certificado e ele é livre de promotores de crescimento. Então a ração que ele come é toda natural. O produtor de frango verde tem que garantir que as aves sejam criadas em um ambiente bem próximo ao natural. Por isso, precisam estimular o instinto animal. A gente simula colocando os enriquecimentos, que são essas cordinhas de sisal, para eles desfiar ela, né? Então ela é um produto natural, então ele pode acabar comendo um pedacinho, alguma coisa que não vai fazer mal algum para ele. E tem esses sacos com serragem que a gente usa. Esse saco com serragem ele tem a medida de 1 metro por 1,5 metros. Quando você enche, ele fica com cerca de 15 centímetros de altura. Que é para eles subirem, escorregarem, rasgarem aquilo, né? E tem a lenha que a gente usa, que ela é descascada, 1 metro de comprimento por 10 centímetros de espessura. Que é para eles subirem, puleirar, né? Que é o que toda ave faz. Tudo é técnica de manejo e até para oferecer brinquedos tem que ter critério. Uma corda de sisal para cada 500 aves, uma lenha, que seria o puleiro, e um saco de serragem para cada 1000 aves. Como o galpão é grande, os brinquedos devem ser distribuídos proporcionalmente. Do ponto de vista sanitário, sempre que tem introdução de algum equipamento, um brinquedo, um atrativo, qualquer coisa nova dentro da granja, é um desafio sanitário que está realizando dentro do galpão. Então, para acontecer isso de uma maneira mais correta, o produtor ele é instruído a fazer o procedimento de desinfecção do equipamento. No caso da lenha, ele faz a raspagem, né, para a ave não ter nenhum tipo de lesão, uma ferpa que poderia machucar. E além disso, ele desinfeta a lenha antes de entrar dentro do galpão. Além disso, questão da cordinha, o saco que faz a almofada que a ave sobe em cima, ela é fornecida tem um fornecedor que foi auditado pela empresa, né, que comprovou que o equipamento não tem nenhuma fonte de contaminação, que não vai levar nenhum tipo de desafio sanitário
para dentro da granja. Os brinquedos são colocados quando as aves estão com mais ou menos 10 dias de vida e ficam até o final do lote. Aqui, as aves estão com 22 dias de vida. E se não tivesse isso aqui, todos esses brinquedos que a gente está vendo aqui, o que essa ansiedade, essa agitação poderia resultar em algum comportamento que não seria o ideal? Poderia. A ave poderia começar a ciscar mais a cama, né? Procurar algum inseto, alguma coisa, e dificultar também a sua conversão, né? Ia desenvolver algum patógeno, alguma coisa. Sim, das vezes era mais agressivo, né? Perigoso, que nem a empresa pede muito, hoje preza bastante qualidade de carcaça, né? Aí, das vezes, podia ser que tinha até mais risco, né? Mais condenação no abatedor, essas coisas. Então, justamente, para eles fizerem isso aí, para a árvore se sentir bem mais tranquila, né? Então ela fica livre de estresse e no final ela acaba até sendo uma ave, uma proteína mais saudável também para alimentação. No tempo que eles não estão comendo, não estão bebendo, eles têm alguma coisa para eles se distraírem, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque conforto e bem-estar tem tudo a ver com o bom desempenho dos animais. Isso reflete na qualidade da carne que a gente come. Sempre que a ave tem uma disponibilidade de expressar melhor o comportamento natural, né, de expressar essa liberdade dela, você vai conseguir um desempenho zootécnico mais eficiente. Você acha que isso faz muita diferença no desenvolvimento das aves? Faz bastante, viu? É uma ave bem menos estressada, se sente mais à vontade, ganho de peso melhor. Você já está acostumado com essa despedida depois do ciclo completo? Ou ainda bate uma emoção? Eu até agora posso dizer que eu não acostumei muito ainda não, mas faz parte da cadeia, né? Tem que... O importante é se sentir orgulhoso do trabalho bem verdade. feito. A recompensa maior é chegar no abatedouro, ou venha o resultado bom para estar ali, mas só do fato deles não falarem nada que o resultado foi excelente, não tem... já é gratificante pra gente. E nessa tendência de consumo mais natural, além do frango verde, temos também o frango orgânico e o caipira, um mercado que movimenta mais de 200 milhões de dólares aqui no Brasil. Ainda hoje você vai conhecer a soja com baixa emissão de carbono. Com o uso de nitrogênio biológico, na última safra de soja, por exemplo, o Brasil evitou a emissão de 205 milhões de toneladas de CO2. A técnica traz ainda uma redução no custo de produção. Para não estressar as aves na mudança para os terminadores, vale deixar o galpão quentinho. A cama fofa, água fresca e comida à vontade. Esse é o tratamento VIP para os jovens perus que você confere agora. Dia importante na criação de perus. Os animais estão de mudança. Cassiane, então aqui a gente está recebendo os perus terminadores que estão vindo das granjas de iniciadores. A produção de perus é dividida em fases. Sim, ela é dividida em duas fases. Então a primeira fase ficam mais ou menos 30 dias no iniciador e após essa fase então é feita a transferência para as granjas de terminação, aonde permanecem mais ou menos em torno de 110 a 115 dias. Alcir, então aqui a gente já está com cerca de 2.000 aves alojadas, o processo de transferência das aves para cá está começando. É sempre uma nova expectativa quando você sabe que está recebendo um novo lote de perus? Sim, quando eu recebo um novo lote de perus, a expectativa é grande, porque eu espero que, como o iniciador me traga uma ave sadia, que ela venha num bom aspecto. Tu percebe logo se o peru vai ter um aspecto bom. Se ele vem bom, sadio do iniciador, a ave ela já tem um bom crescimento de arrancada, assim, que nos primeiros 30 dias é o que vai dizer se o peru vai ter uma boa conversão alimentar e tudo mais. O manejo é determinante e vai refletir no desenvolvimento dos perus ao longo de todo o ciclo de produção. Os produtores de terminadores não podem esperar as aves chegarem para começar a agir. Dias antes, eles já iniciam os preparativos para uma recepção perfeita. E mesmo com o frio do outono no sul do país, dentro do galpão tá quentinho. Tudo é controlado. Quantas aves a gente vai receber aqui hoje? A gente vai receber num total de 12.500 aves.
E com quantos quilos as aves chegam? As aves chegam numa média de 1,5 kg e elas saem da granja com uma média de 22 a 24 quilos, né? Bom, nesse processo de transferência, elas estão mudando de ambiente, acho que elas ficam um pouquinho agitadas, né? Como é que faz para manter as aves calmas nesse processo? 24 horas antes do alojamento, para garantir uma boa ambiência para elas, eu faço fogo nas fornalhas, já deixo elas bem aquecidas, recebo elas com uma boa quantidade de comida nos pratos e com a água já clorada de boa qualidade, para que elas se estressem o mínimo possível. A temperatura também é controlada já para a chegada dos animais? Sim, a ave, quando ela chega na granja, ela já chega a uma temperatura de ambiente de 27 graus. Aonde fora, hoje, por exemplo, está fazendo 10, 12 graus. Outro ponto importante é o fornecimento de ração. Quando as aves chegam, elas devem encontrar alimento à vontade. No alojamento, a altura dos comedouros deve estar regulada. Até os 56 dias de vida, a referência é o papo das aves. Depois de 56 dias, a referência passa a ser o meio do papo. Conforme as aves vão crescendo, a altura dos comedouros vai acompanhando. Sempre 3/4 de ração em cada prato. Se alguma tiver meio debilitada, alguma coisa assim, vai lá, pega a ave, analisa ela, se ela tá... leva ela até... Tipo, tem que ter um amor pelo animal, levar ele no prato de comida, levar ele tomar água, até que ele começa a correr pelo aviário, pela granja. O produtor, ele precisa fazer alguma coisa para estimular o consumo de ração e água? Sim, a orientação da empresa é que o produtor passe em torno de 6 a 8 vezes por dia, principalmente nesses primeiros 30 dias, justamente para que eles consumam mais ração, consumam mais água e assim melhore a performance do lote já na chegada, né? Já nos primeiros alimentar. Sim, já melhora todos os indicadores zootécnicos, né, de conversão, de ganho de peso, com certeza. A gente tem a questão dos comedouros, né, a regulagem de comedouros, a regulagem de bebedouros, né? A gente tem a questão, então, da cama, qualidade de cama, que deve ser uma cama macia, seca. Não pode ter poeira em suspensão. E uma cama muito bem fofinha para ela, assim, é o que manda na ave. No intervalo entre lotes, vocês precisaram fazer algum manejo específico para a cama? No caso, nesse último intervalo entre lotes, foi trocado toda a cama. É uma cama nova, é uma cama que já é certificada, ela é desinfetada. E quantos lotes o produtor aloja por ano? Em torno de 2,7, 3 lotes em torno disso no ano. A cama deve ser trocada uma vez por ano, mas a fermentação da cama deve sempre ser feita a cada novo lote para baixar a pressão de infecção do substrato e eliminar patógenos. E a gente sempre recomenda que eles comprem uma maravilha de fornecedor certificado pela empresa, né, para termos então uma garantia com relação à sanidade. No intervalo é feito toda a lavagem dos aviários, toda a desinfecção, toda o manejo de roedores, de controle de pragas, de cascudinhos, que se chama. Quanto melhor a ave, maior o nosso rendimento. O que a gente vê mais e mais é que esse cuidado no manejo garante ao mesmo tempo maior rentabilidade nos lotes e o bem-estar animal. Uma combinação necessária para as exigências do mercado atual e do futuro. Vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente, o Mundo Agro passa por aqui.